Olá, queridos alunos do segundo colegial do Ângulo de Itápolis. Como é que vocês estão? Tudo bem? Como é que vocês passaram? Olha, nós teremos hoje mais uma aula sobre geopolítica no contexto aqui da geografia. Lembrando que nós estamos, tá? É bom nunca esquecer disso. No caderno 6 do segundo ano, nós estamos falando especificamente das aulas 38 e 39. É uma continuação das aulas passadas, o tópico, onde nós falamos do surgimento da Guerra Fria, o fim do processo da Guerra Fria, e agora nós vamos falar então um pouco mais sobre esse assunto, que é o estabelecimento de uma nova ordem mundial, sendo causado especificamente pela queda do Muro de Berlim. Como vocês sabem, nas aulas 38 e 39 tem um mundo de informação a serem exploradas e realmente sempre cobradas nos vestibulares e no Enem. A situação que nós gostaríamos de colocar para vocês é muito simples. Quando o Muro de Berlim, em 1989, em comum acordo entre Estados Unidos e União Soviética, ele como vamos dizer, derrubado. A princípio, vocês sabem que as passagens que ligavam as duas partes de Berlim foram abertas. O governo da Alemanha Oriental, que era realmente capitaneada pela União Soviética, Berlim Oriental, que era a capital da Alemanha Oriental, não conseguiram mais conter a população que queria liberdade, que queria realmente democracia. Então o muro foi derrubado. Aquelas cenas lindas que vocês veem lá das pessoas derrubando o muro do lado ocidental, quando o muro era todo pichado, não é? Onde o muro era todo zoado, que era um símbolo de separação. Na parte oriental, em Berlim, onde o regime era o socialismo, as pessoas tinham muito receio, porque o muro era muito bem vigiado e muito bem guardado. Mas quando a população foi chegando, porque quando o povo decide, não há governo que segure, vocês sabem disso. Quando o povo foi se aglomerando, chegando, ou realmente o Estado da Alemanha Oriental teria que dar ordem para matar, ou teriam que deixar passar. A ordem foi: deixe passar. Então o muro perdeu o seu significado. A União Soviética e Estados Unidos já tinham decidido que o muro já não significava mais nada como separação geopolítica entre os dois países. União Soviética e Estados Unidos já tinham feito muitos acordos para a redução de mísseis e ogivas nucleares. Esses acordos foram tornando a Guerra Fria sem sentido. A Guerra Fria foi muito cara, a Guerra Fria foi absurdamente comprometedora, levando nações, levando o mundo a uma bipolarização, e no final das contas ninguém ganhou. O mundo deixou de fazer uma série de reformas e de tomar decisões importantes, porque esse dinheiro gasto poderia ter combatido a fome, levado água, levado saúde para todo o planeta. Bem, o resultado foi que quando o muro caiu, o símbolo da Guerra Fria caiu junto. Mas aí a situação começa agora, os holofotes da geopolítica vão exatamente para a União Soviética. Porque em todo esse tempo, a União Soviética veio investindo na Guerra Fria o melhor da sua tecnologia, o melhor de seus cientistas, da sua mão de obra acadêmica. O resultado é que a produção de bens de consumo para a população era muito ruim. O país estava desabastecido, endividado, a burocracia era imensa, então a própria população estava insatisfeita com o seu governo. A semana passada eu mencionei que o último presidente do Partido Comunista da União Soviética, Mikhail Gorbachev, ele colocou uma ideia de reformas para segurar a União Soviética unida, a Rússia, mais 14 repúblicas autônomas,
com a glasnost, abertura política, e a perestroika, reestruturação econômica, a população não conseguiu se conter e queria mais reformas, e semelhante ao Muro de Berlim, lá em Berlim Oriental, quando o povo sai às ruas, quando o povo diz não e quando o povo diz basta, não adianta, mesmo para a poderosa União Soviética. A situação é que, apesar de tentarem dar um golpe em Gorbachev, as reformas eram cada dia mais requisitadas e Gorbachev foi perdendo o controle, as ex-repúblicas foram se declarando independentes da União Soviética e em dezembro de 1991, Mikhail Gorbachev então toma aquela decisão histórica, onde eu me lembro bem disso, vendo pela TV a bandeira da foice e do martelo, símbolo do socialismo soviético, ela foi realmente arriada do mastro do Kremlin e então a União Soviética deixa de existir. Quer dizer, quem diria que tão rápido deixaria de existir? Mas é que o Estado soviético já estava numa situação de penúria financeira, penúria intelectual, penúria científica, a população estava privada de bens de consumo, como eu disse. Então, ou seja, não funcionou, não deu certo. A Rússia toma a liderança do que foi a ex-União Soviética, por ser até o maior país, a sede do governo em Moscou, e Boris Yeltsin torna-se o presidente, não é? E já coloca ali uma onda de privatizações, o modelo capitalista, as ex-repúblicas seguem também, e eles formam um bloco econômico que na verdade nunca funcionou, a Comunidade dos Estados Independentes. Os países ali fizeram essa aliança, esse acordo, que na verdade nunca saiu do papel. É mais um daqueles blocos econômicos que tiveram dificuldades imensas de integração. Pode ser que tenha funcionado localmente, e ainda funciona alguma coisa localmente, mas mundialmente não. Dentro da nova ordem mundial, a Comunidade dos Estados Independentes, daquilo que um dia foi a União Soviética, tem uma expressão econômica muito pequena. Você fala, por quê? Porque eles nunca colocaram tecnologia para uso popular. Então quem vai comprar um carro soviético? Quem vai comprar roupa soviética? Um celular soviético? Quem vai comprar produtos de tecnologia? Você compraria uma geladeira fabricada na antiga União Soviética? Não. Por quê? A qualidade era ruim. Agora, evidentemente que se uma coisa permaneceu, que a Rússia e alguns países da antiga União Soviética se tornaram, como é o caso da Ucrânia, como é o caso do Cazaquistão, entre outros, grandes exportadores de armas. Nisso eles são bons, não tenha dúvida. E se você tem alguma dúvida sobre isso, assista ao filme O Senhor da Guerra. É muito interessante e você vai ver as coisas por uma outra perspectiva. Sobrou muita arma para ser dividida, inclusive ogivas nucleares, grande perigo. Mas, para vocês terem uma ideia, aqui o seu caderno está tão bem estruturado, está tão bem organizado que a aliança militar da União Soviética com o leste europeu, o Pacto de Varsóvia, se dissolveu. A própria União Soviética se dissolveu. Então aí começam os problemas. E os problemas podem ser realmente mostrados da seguinte forma. Bom, primeiro, alguns países do leste europeu que viveram aí cerca de 40 anos dentro de uma poderosa mão de ferro ou cortina de ferro da União Soviética, impondo regras, impondo a política, colocando e tirando governantes, até às vezes invadindo, como foi o caso da Hungria em 1956, da Tchecoslováquia em 1968, agora esses países queriam se livrar do passado soviético. E se livrando do passado soviético, há um caso que merece toda a nossa admiração. Eu gosto muito desse país porque ele é um país que tem o nome de uma revolução chamada Revolução de Veludo. Olha que bonito. Quer dizer, uma revolução de veludo teria sido como a antiga Tchecoslováquia.
dois países, a República Tcheca e a Eslováquia, foram juntados e formaram um país só. Tchecoslováquia se tornou um país socialista. Em 1993, começa a Revolução de Veludo, os tchecos e os eslovacos resolveram se separar. Então, olha que interessante, Praga passa a ser a capital da República Tcheca, Bratislava a capital da Eslováquia. Então tudo isso foi decidido pela população, sem tiro, sem briga, sem nada. Obrigado pelo tempo que vivemos juntos, mas agora cada um segue seu caminho e somos países amigos. Perfeito. Revolução de Veludo. Ó, que lindo. No entanto, num país não muito longe dali, também no leste europeu, a Iugoslávia já foi totalmente diferente. Quando os soviéticos foram libertar a Iugoslávia da invasão nazista da Segunda Guerra Mundial, os iugoslavos, está dando uma enrolada aqui, os iugoslavos, que quer dizer eslavos do sul, eles já estavam basicamente livres, porque eles organizaram uma frente de libertação nacional através de Josip Broz Tito. Tito acabou libertando. Quando os soviéticos chegaram, claro que eles tiveram que adotar o socialismo. Mas a Iugoslávia nunca foi muito autêntica no seu socialismo e nem muito submissa à União Soviética. Mas acontece que a Iugoslávia foi a junção, na marra, portanto à força, de vários povos, etnias, idiomas e religiões diferentes num grupo só. Então o país mais poderoso, a Sérvia, onde ficava inclusive a capital da Iugoslávia, acabou juntando ali Eslovênia, Croácia, Bósnia, Montenegro, Kosovo e Voivodina. Juntou. E enquanto o general Tito viveu, a Iugoslávia permaneceu junto. Depois que ele morreu, os conflitos entre os povos começaram. E depois que a União Soviética deixou de existir, aí então começa a guerra civil na Iugoslávia. Os sérvios não queriam a dissolução da Iugoslávia, invadiram a Bósnia, invadiram a Croácia e acabaram realmente em pleno século XX, final do século XX, patrocinando na Europa uma guerra civil considerada realmente a pior coisa que aconteceu desde a Segunda Guerra Mundial, onde 100 mil pessoas morreram em combate, sérvios e principalmente bósnios, pela recuperação do território. O resultado é que, evidentemente com o apoio da ONU, Estados Unidos, a Sérvia foi obrigada a ceder, a Iugoslávia acabou se separando, hoje todos os territórios são independentes, mas, ou seja, ficou a marca da dor, ou seja, o exemplo de preconceito étnico gravíssimo dos sérvios, liderados pelo presidente Slobodan Milošević, chamado Lobo dos Balcãs, que queria manter a qualquer custo, enxergava os sérvios como superiores e os bósnios, que uma boa parte da população era de origem islâmica, como gente que deveria ser eliminada, tanto que o projeto dele era fazer uma faxina étnica na antiga Iugoslávia. Ou seja, não deu certo e esse louco aí acabou morrendo na prisão internacional da ONU em Haia antes de ser julgado e condenado à morte. Pois bem, além desse exemplo, a própria União Soviética que se dissolveu deixou uma herança na Rússia também problemática. Não sei se vocês sabem, mas a Rússia é grande, com seus mais de 17 milhões de quilômetros quadrados, mas dentro da Rússia existem muitos povos autônomos, não países, povos e províncias. Mais de 120, é muita coisa. E um deles, cuja maior parte da população é de origem islâmica, que fica ali na região do Cáucaso, ao sul da Rússia, onde passam muitos oleodutos de petróleo, pois bem, é a famosa Chechênia. Os chechenos não queriam se submeter
orientação e a direção de Moscou e resolveram então partir para uma ideia de independência. Moscou quis dar o exemplo para todos os outros povos e invadiu a Chechênia, destruiu a capital Grozny e estima-se que por baixo, mais de 100 mil pessoas tenham morrido nos combates. Olha que coisa terrível. E, claro, que a própria ONU diz que isso pode ter passado de 500 mil. Então, reflexos de uma ordem econômica, política e social que se desmantelou e agora, evidentemente, que os problemas estavam surgindo, sem dúvida alguma. O caso mais recente, como vocês sabem, é da Ucrânia, ex-república soviética. Digamos que depois da Rússia, o país mais industrializado, com excelente solo, foi lá que aconteceu o acidente de Chernobyl, o maior acidente nuclear da história. A Ucrânia, o problema da Ucrânia é que ela tem uma população russa vivendo no seu leste. E a Ucrânia já queria se identificar mais com o Ocidente, com os Estados Unidos, a OTAN, a aliança militar dirigida pelos Estados Unidos, queria a Ucrânia na aliança, até foi cogitada a Ucrânia, quem sabe, fazer parte da União Europeia. Para a Rússia isso foi uma verdadeira afronta. E como a Ucrânia politicamente estava mais pendente para o Ocidente, então a Rússia, numa demonstração de força para mostrar quem manda, se você pegar aí a página 503 do seu caderno, você vai ver que a Rússia invadiu aqui a famosa península da Crimeia, no Mar Negro da Ucrânia, tomou e incorporou ao território para mostrar que, olha, não existe mais União Soviética, mas aqui tem a Rússia, quem manda e quem dá as ordens. Portanto, vocês devem ter visto aí realmente como hoje a Rússia se reorganiza pós-Guerra Fria para manter sua liderança ainda no mundo. E evidentemente que as dificuldades entre Estados Unidos e União Soviética hoje nem é uma questão mais de socialismo ou capitalismo. É algo econômico, é algo pelo poderio militar, é algo por influência. E nós estamos vendo os dois países sempre em atrito, tanto que alguns comentaristas geopolíticos dizem que nós estamos até à beira de uma nova Guerra Fria, dado realmente as dificuldades de Estados Unidos e União Soviética lidarem realmente com... Estados Unidos e Rússia lidarem com diplomacia. A Rússia é acusada até de influenciar através de hackers na eleição americana. Isso é uma coisa extremamente grave, sem dúvida alguma. A Rússia planeja até derrubar a internet dentro do seu território e criar a sua própria internet. Bom, você já tem aí, não é, a versão russa do WhatsApp, que é o Telegram, que é russo e que muita gente tem. Então nós estamos aí, olha, vivendo o fim de uma ordem mundial, o estabelecimento de outra, e isso não tem sido traduzido por um período de paz. Concordam comigo? Pois bem, já que você viu tudo isso e tem muito mais o que ver ainda nesse material fabuloso, eu gostaria de convidar vocês para fazerem os exercícios que estão colocados aqui em classe na página 505. Muito bom esses exercícios, por sinal. E na 506, na 507 e na 507 tem os também da tarefa mínima e da complementar. Façam, porque vocês estarão reestudando a aula e vendo coisas realmente muito interessantes. Vou pedir também que você, no seu caderno do plural, separe entre 30 e 60 linhas, tá? E faça uma pequena pesquisa escrita, porque depois nós vamos verificar sobre um dos problemas mais graves do fim da Guerra Fria. Eu gostaria que vocês então fizessem uma pesquisa sobre os conflitos na ex-Iugoslávia e vissem como aquilo realmente tem muita coisa a ensinar para nós hoje. O cuidado que nós devemos ter com a questão étnica, religiosa, idiomática, tudo isso é muito importante. Então não esqueça de fazer a sua pesquisa, tá ok? Eu espero que vocês compreendam, mas nós temos um tempo limitado
via internet para que as aulas possam acontecer, para que haja carregamento fácil e a escola também possa manobrar tantos vídeos para que vocês não fiquem também sobrecarregados, tá ok? Da minha parte, eu deixo um grande abraço. Não vejo a hora da gente estar junto de novo, porque estamos em quarentena. Tudo isso vai passar, eu deixo meu abraço para vocês e estudem profundamente, porque eu tenho certeza que vocês vão se destacar nos vestibulares e no Enem quando chegar a sua hora. Abração, fica com Deus e até mais.